esse é o primeiro de uma série de vídeos para te ajudar no aprendizado e aperfeiçoamento do inglês. E neste vídeo vamos falar sobre a diferença entre os verbos regulares e irregulares, ok? No inglês existem centenas de verbos regulares. São aqueles verbos que têm a sua formação de passado e participo, ou seja, a formação dos seus tempos verbais, adicionando de ou ed ao final do verbo. Exemplo disso é o verbo live, que significa viver ou morar. Então você adiciona de ao final do verbo e aí você já tem o passado e particípio do verbo, ok? Então live, lived and lived. Presente, passado e particípio. Então você pergunta por que a gente adicionou de a esse verbo e não ed. De forma geral, os verbos de inglês têm sua terminação na vogal e ou em consoante, ok? Então, quando o verbo termina em e, você adiciona de ao verbo e pronto. Você já tem o passado e particípio do verbo. Se não, se o verbo termina em consoante, você adiciona ed. Exemplo disso, a gente tem o verbo work, que significa trabalhar. Então, ele termina com consoante, por isso você vai adicionar ed ao verbo, ok? Então, work, worked and worked. Presente, passado e particípio. Pronto, a gente já tem a formação desse verbo dos três tempos verbais. Então os verbos regulares são bem simples de aprender, a formação é bem simples. So, that's it. It's easy. Então vamos falar dos verbos irregulares. Os verbos irregulares não possuem uma regra específica para a formação dos seus tempos verbais, ok? Então os tempos de presente, passado e particípio pode ser bem diferentes. Exemplo disso é o verbo do, que significa fazer. Então, do, did and done. Presente, passado, particípio. Então, é uma palavra para representar cada tempo verbal. Então, isso acontece muito com os verbos irregulares. E aí, então, dessa forma, não atende essa regra, é considerado verbo irregular. Além disso, existem os verbos irregulares que uma só palavra representa os três tempos verbais, ok? Uma só palavra. Exemplo disso é o verbo put, que significa colocar. Então, put and put. Presente, passado e particípio. Então, uma só palavra representa os três tempos verbais. Dessa forma, esse verbo não atende essa regra, é considerado ser um verbo irregular. Então, qual a importância de aprender a usar os verbos da forma correta? Os verbos regulares e irregulares. A língua inglesa não se preocupa demasiadamente se o falante está usando o verbo da forma correta, está conjugando o verbo da forma correta ou não. Mas se você quiser soar inteligente ou pelo menos como um falante fluente, é extremamente importante aprender a usar os verbos, ok? Quando a gente aprende a usar os verbos da forma correta, o nosso inglês sai de um nível e vai para outro nível, ok? Então é extremamente importante. Quando você está numa conversa e você usa os verbos da forma correta, a frase fica muito mais bonita e você soa realmente como um falante fluente. E aí, você talvez pergunte, mas como aprender esses verbos regulares, que são centenas, e os verbos irregulares? Como aprender a usá-los? Então a gente dividiu esse assunto em vários vídeos. Por exemplo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os 10 verbos irregulares mais usados, ok? Então não perca esse próximo vídeo, o conteúdo está muito bacana, você vai gostar bastante. Então, fique ligado, próximo vídeo sobre os 10 verbos irregulares mais usados. Além disso, deixe um comentário aqui falando sobre qual verbo, quais verbos você tem mais dificuldade em aprender ou entender. Assim a gente pode produzir conteúdo que vai te atender diretamente, atenda ao que você realmente precisa aprender ou que você precisa tirar a dúvida, ok? E aí, só para finalizar, se inscreva no nosso canal, ok? Assim a gente pode continuar produzindo conteúdo para você, assim a gente pode continuar trazendo informação para você. Então se inscreva no nosso canal e não perca o próximo vídeo sobre os 10 verbos irregulares mais usados, ok? Um abraço e vejo vocês em breve, ok? See you soon!